Vamos orar? Senhor, nos dê graça, Pai, de podermos ouvir a Tua voz nesta manhã. Por favor, Senhor, dilate os nossos corações, esclareça as nossas mentes e que pelo Teu Espírito Santo Ele gere vida através da Tua palavra para nós vivermos conforme a Tua vontade neste mundo e praticando a Tua palavra que há de ser ministrada neste momento. Capacite a mim, Senhor, a expô-la e também aos ouvintes para que também compreendam e tenham coragem, a todos nós, tenhamos coragem de praticar, Senhor. No nome de Jesus, amém. O tema do sermão desta manhã é questões importantes sobre a morte de Jesus antes dela acontecer. Continuando a exposição aqui do Evangelho segundo o apóstolo João, esse Evangelho incrível que nós estamos estudando a respeito da vida do nosso Senhor, do ministério, da sua morte, da sua ressurreição. Agora nós vamos prosseguir no discurso do nosso Senhor Jesus Cristo aqui no capítulo 12. Nós paramos no versículo 26, hoje a partir do versículo 27, vamos caminhar até o 36. Capítulo 12 de João, do 27 até o 36. Acompanhe, por favor, aí na sua Bíblia, a leitura da palavra de Deus. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Queridos, nesta parte do discurso do nosso Senhor, ele fala da sua crucificação em termos diretos. Aqui provavelmente seja uma quarta-feira. E considerando que na sexta-feira, daqui 2 dias, o nosso Senhor iria se entregar para ser crucificado no madeiro. E, igreja, a morte de Cristo na cruz, ela foi um evento sem igual, ocorrido na terra e apontado na Bíblia como certo e como inadiável. Nada alterava a agenda de Deus quanto à crucificação, quanto à morte do seu Filho. MacArthur ensina o seguinte, as Escrituras enfatizam a morte substitutiva de Cristo do começo ao fim. Dr. Carson também menciona, explicando esse trecho dentro do contexto do capítulo 12, naquela morte, na morte de cruz, Jesus estava assegurando a vida das muitas sementes que frutificariam através deste sacrifício. Então, no contexto desse discurso do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos ver algumas questões, na verdade 4 questões importantes sobre a sua morte antes dela acontecer. Nós estamos aqui no relato do apóstolo João, provavelmente na quarta-feira. Daqui 2 dias, como eu disse, o nosso Senhor Jesus será crucificado. Primeira questão, então, importante sobre a morte de Jesus antes dela acontecer. Jesus fala sobre sua angústia antes da morte, versículo 27. Segunda questão, a resposta do Pai sobre o anúncio da morte de Jesus, versículo 28 até o 30.
Terceira questão, a vitória através de sua morte, anunciada antecipadamente por Jesus, versículo 31 até o 34. E a quarta questão, o momento para crer na luz, antes que ela se apague. O 35 e o 36, encerrando o trecho. Então, vamos lá. Primeira questão, Jesus fala sobre sua angústia antes da morte. Versículo 27, leia novamente. Agora, está angustiada minha alma. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Agora, está angustiada a minha alma. Queridos, João que está dizendo isso? Pedro? Mateus? Tiago? Jesus está dizendo isso. O nosso Senhor, o nosso Redentor, Deus homem, homem Deus. Nesse momento, ele diante daquela multidão, aquelas pessoas que estavam ouvindo o seu discurso, ele diz: agora está angustiada a minha alma. E queridos, essa é uma declaração surpreendente. A sua alma está angustiada. Como a alma do Senhor pode estar perturbada, pode estar angustiada? Ele é Deus. Como então o Filho de Deus, o Deus encarnado, pôde ficar angustiado? E é uma angústia, é uma perturbação, é uma agitação de alma pecaminosa? Claro que não, de forma alguma. Deus homem, homem Deus, Jesus não pecou, enquanto homem não pecou de forma alguma. Então essa angústia não é uma angústia pecaminosa ou derivada de uma natureza pecaminosa. Presta atenção. Essa angústia de Jesus não é porque ele sofrerá vergonha pública, como nós veremos, se Deus permitir, ou porque ele será traído, ou porque ele receberá chicotadas, ou porque ele terá suas mãos e pés encravados no madeiro, ou porque ele sofrerá uma dor intensa ao receber uma lança no seu lado, morrendo naquele instante, ou provando a sua morte naquele instante. Ele sofreu tudo isso dolorosamente, isso que eu disse, sim, ele sofreu, mas a sua angústia não foi por causa de pensamentos que ele antecipou em sua mente a respeito dos sofrimentos físicos. Perceberam? Jesus disse assim: agora está angustiada a minha alma, mas não é porque ele esteja vislumbrando, eu vou ser chicotado, eu vou ser maltratado, eu vou ser cuspido, eu vou ser esbofeteado, eu vou sofrer vergonha pública. Não, esse não foi o motivo de sua angústia. Nós sofremos e ficamos angustiados antes mesmo dos problemas acontecerem, né? A gente antecipa, eu estava dizendo ontem numa comunhão que a preocupação é a gente se ocupar antes daquilo acontecer lá na frente, e ainda nem, quem sabe nem aconteça, mas a gente sofre, a gente se angustia por algo que vai acontecer, ou talvez vá acontecer. Mas os sofrimentos físicos aqui não eram a causa da angústia na alma de Jesus. Eu vou dizer para você, a causa da angústia na alma de Jesus era a ira de Deus contra ele. Nos outros evangelhos, o Senhor Jesus orou, e há o relato da oração de Jesus: Senhor, Pai, livra-me de tomar este cálice. Qual é o cálice? O cálice não é o sofrimento, o cálice não era a dor, mas o cálice era tomar, sorver, beber, suportar toda a ira de Deus sobre o seu corpo, sobre a sua vida ali no madeiro. Irmãos, essa era a angústia do nosso Senhor nesse momento. Agora minha alma está angustiada. A agonia suportada pelo Filho de Deus não era que ele sofreria fisicamente, mas que ele seria punido por um Deus irado, que condenaria nele, em Jesus, os pecados que ele não cometeu e que ele carregaria sobre si, pecados de todos aqueles que crescem nele. Foi essa angústia que o nosso Senhor Jesus sentiu, anteviu. Ele sabia que ele sofreria isso. Ele estava determinado para sofrer.
para ser o para-raio da ira de Deus contra pecadores que se arrependeriam e creriam no seu nome. Essa foi a angústia do nosso Senhor. E queridos, eu preciso falar uma coisa para vocês. Se Cristo não se incomodasse com esta situação, Ele não seria Deus. Se Ele não se angustiasse com tudo isso, Ele não seria Deus. O Filho de Deus se perturba aqui, Ele se angustia com o fato de carregar a culpa do pecado sobre si, de sofrer a ira de Deus e de certa forma perder a comunhão com o Pai, sobre o que Ele bradaria na cruz: Deus meu, por que o Senhor me desamparou nessa hora? O nosso Senhor Jesus aqui nesse momento, Ele já sabia que Ele iria sofrer essa agonia de romper a comunhão com o Pai naquele momento, por suportar o pecado de toda a humanidade que cresce nele. Agora, está angustiada a minha alma. Perceberam o motivo da angústia do nosso Senhor? Todavia, mesmo com esta angústia, com esta perturbação de alma, o que o nosso Senhor faz? Versículo 27. Agora está angustiada a minha alma, e o que direi eu? A minha hora chegou. Eu estou para ser entregue, eu estou para ser sacrificado, a minha hora chegou. E o que eu vou dizer? Pai, salva-me desta hora? Aqui há implicitamente uma negativa. Não, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Não, Pai, não me salve desta hora, mas faça-se a tua vontade. Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres. Se é para eu sorver, se é para eu beber o cálice da ira tua, eu vim para isso. Eu vou obedecer, eu vou cumprir. Você já parou para pensar que se Jesus fizesse este pedido em oração e o Pai lhe atendesse, por exemplo, Senhor, salva-me desta hora, e o Pai, sim, filho, vou salvar você dessa hora. O Pai pouparia o Filho, libertaria o Filho, mas manteria em condenação toda a humanidade? Mas o Pai não atendeu ao pedido do Filho naquele momento. Jesus fala: não, eu não posso dizer isso ao Pai. Não, foi exatamente para este propósito, o propósito de salvação que eu vim para esta hora. Aqui, meus irmãos, vocês percebem algo decisivo da parte de Jesus, não relutante, não vê dúvida nessa fala de Jesus. Ele estava com o propósito fixo para aquela sexta-feira da Páscoa, na qual ele seria crucificado, e está prestes a acontecer, aproximadamente 48 horas desta fala, e ele está resoluto, decidido: sim, para esta hora que eu vim, e eu vou. Aqui Jesus é como um coach, quem sabe, coach do sofrimento. Hoje, ao contrário, muitos coaches ensinam que o ser humano ele não pode sofrer, o ser humano tem que só vencer na vida, nós temos que eliminar qualquer tipo de sofrimento na vida, neste mundo. Muitos coaches do sucesso estão passando isso para as pessoas. Mas as pessoas, ao ouvirem isso, ao se esforçarem para viver aquilo que o coach está dizendo: não sofra, você não nasceu para sofrer, você nasceu para vencer. Mas de repente a pessoa que ouve aquilo começa a sofrer, começa a ter derrotas na vida, começa a ter reveses na vida. Ele fala: não é possível, eu não consigo. Mas aqui o nosso Senhor, Ele é o coach do sofrimento. Ele nos dá o exemplo. Jesus ensina a enfrentarmos o sofrimento, porque neste mundo nós passaremos por tribulações, e o nosso Senhor dá o exemplo aqui. Ele fala: eu vim para essa hora, eu vou enfrentar essa hora de sofrimento. E nos ensina a enfrentar o sofrimento, não jogar para lá o sofrimento que a gente não consegue. As tribulações vêm sobre nós e nos abatem, quem sabe diariamente, mas o que você faz? Você em Deus enfrenta o sofrimento, enfrenta a hora difícil. Vou no Senhor, na força do poder que o Espírito Santo me concede, eu vou enfrentar esse sofrimento, essa hora de tribulação. Nada tirava de Jesus o propósito voluntário e amoroso para o qual ele tinha vindo ao mundo, e ele declara: eu quero isso, foi para isso que eu vim ao mundo, sofrer e morrer para salvar.
Ele sabia que a salvação, o resgate de muitos, seria por intermédio de sua morte. Jesus sabia que ele era o sacrifício definitivo escolhido por Deus em seu plano eterno. Igreja, o plano de vida divino não era preservar o filho, mas aconteceu um escorregão, um deslize, e o inimigo pegou o filho e matou o filho e deu tudo errado. Não! O plano perfeito de redenção decretado pela Trindade desde antes da fundação do mundo era que o filho não fosse poupado, mas morto para salvar pecadores. Apocalipse 13, versículo 8 diz isso. Cristo, Jesus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O que é isso? O que isso mostra para você e para mim? O plano de redenção de Deus não foi a toque de caixa. Não foi no momento em que Deus planejou, o homem pecou, o que nós vamos fazer? Calma, vamos deixar a história correr, de repente a gente determina alguma coisa. Não! Desde a fundação do mundo, o Filho, o Cordeiro, já havia sido destinado ao sacrifício para a redenção de um povo para Deus. Porque você foi escolhido o quê? Antes da fundação do mundo. Mas para você ser escolhido antes da fundação do mundo já havia a maneira de você ser salvo, escolhido. Deus te escolheu antes da fundação do mundo e no curso da história não pensou, eu escolhi aquela pessoa, e agora, o que eu faço para salvá-la? Não. Ele te escolheu antes da fundação do mundo e Ele providenciou a salvação para você antes da fundação do mundo. Lindo isso. Lindo. Primeira questão. Jesus fala sobre sua angústia antes da morte. Segunda questão. A resposta do Pai sobre o anúncio da morte de Jesus. Jesus veio ao mundo para glorificar o Pai. Essa era uma fala recorrente de Jesus. Eu vim para a glória do Pai, eu vim para glorificar o Pai. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai, a glória do meu Pai, a glória do meu Pai. Jesus sempre tinha em mente a glória do Pai. Versículo 28 e 29. Pai, glorifica o teu nome. Mais uma vez ele fala, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão, outros diziam, foi um anjo que falou para ele. Queridos, a vinda do Filho glorificou o Pai. A realização de milagres, que nós vimos tantos milagres que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou, glorificou o Pai. A morte do Filho glorificou o Pai. A ascensão de Cristo glorificou o Pai. Tudo o que Cristo fez foi para a glória do Pai, inclusive a sua morte, inclusive a sua entrega, foi para a glória do Pai. Vamos ver um pouquinho então, sobre a morte de Cristo. Como que a morte de Jesus na cruz glorifica Deus Pai? A morte de Cristo glorifica a Deus, porque ela revela os majestosos atributos de Deus. Na cruz, a morte de Cristo na cruz revela os atributos majestosos, excelsos de Deus. Na cruz nós vemos plenamente quem Deus é. Na cruz você vê o amor de Deus em ação. Na cruz você vê a graça de Deus em ação. Na cruz você vê a misericórdia de Deus em ação. Na cruz você vê a ira de Deus em ação. Na cruz você vê a justiça de Deus em execução. Na cruz você vê a sabedoria de Deus. Na cruz você vê a soberania de Deus. Na cruz você vê o poder de Deus em execução. Tudo ali concentrado na morte substitutiva de Cristo, que direcionou glórias a Deus. Quando você revê o sacrifício do seu Redentor na cruz, você vê, é Deus agindo soberanamente, maravilhosamente, amorosamente, bondosamente, graciosamente. Com a morte de Cristo na cruz, o que ele fez? Rendeu glórias ao Pai. Versículo 30. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Aqui, Dr. Carson comenta que essa fala de Jesus, provavelmente ele direciona essa explicação aos discípulos, não para a multidão de um modo geral que estava ali, mas para os discípulos.
não foi por mim que esta voz veio, e sim por causa de vocês, meus discípulos. Vocês ouviram essa voz. Por quê? Porque nesta altura aqui, há 2 dias da morte do nosso Senhor, e o Senhor está falando com frequência a respeito de sua morte, vocês têm percebido nos relatos de João? Jesus tem falado de sua morte, e agora nessa fala, ele fala que eu vim para esta hora, não tem como adiar mais, eu vou me entregar. Neste momento, nesta altura, eles estão tendo muita dificuldade com o fato de Jesus morrer. Não pensem vocês que os discípulos estavam entendendo aquilo que Jesus estava falando. O Senhor está dizendo que ele vai se entregar. Ele estava falando, puxa, que bom. Há um misto de sentimento no coração dos discípulos, diz Dr. Carson. Entre acreditar e não acreditar, entre entender por que o Messias teria que morrer. O Senhor vai, por que o Senhor vai partir? O Senhor vai nos deixar? Na Santa Ceia, na última ceia, houve um misto de sentimento, uma alegria que o Senhor estava ceando com eles, mas ali o Senhor pôs um ponto final, daí ele começou a caminhar para o Calvário, e os discípulos estavam ali na roda dele, uns chorando, outro se abraçou com ele, reclinou no peito dele e falou, Senhor, o Senhor vai, o Senhor está indo, o Senhor vai nos deixar? Um pouquinho antes, no capítulo 14 de João, que nós vamos ver, Jesus fala para os discípulos assim, calma, não se perturbe. Eu vou preparar lugar para vocês. Eis que eu vou enviar o Consolador, que vai apacentar o coração de vocês de forma definitiva. E vocês vão entender o que eu estou fazendo plenamente. Calma, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu estou indo para preparar para cada um de vocês. Calma, não se turbe o vosso coração. Capítulo 14 de João, início. Mas os discípulos, eles estão nesse dilema, eles estão nesse momento, o Senhor vai nos deixar? Por quê? Laços de amor já haviam se estabelecido entre o Mestre e os seus discípulos. Jesus teria que deixá-los através da morte. Justamente esta voz confirma que o Filho iria morrer para a glória do Pai, como parte do plano perfeito de redenção, e esta mesma voz, esta mesma fala de Deus, veio para apacentar os corações dos discípulos. Os discípulos, aqueles que tinham ouvidos de ouvir pela fé, aqueles que creram em Jesus, puderam compreender a fala de Jesus, eles compreenderam. Já glorifiquei o meu nome. Na verdade, quando Deus fala, já glorifiquei o meu nome, na verdade ele fala, já glorifiquei o meu ser através de você, meu filho. Ou, já glorifiquei, a glória também é sua, meu filho. Já glorifiquei e ainda o glorificarei. E os discípulos ouviram isso. E quem sabe essa voz apacentou os corações dos discípulos, porque Jesus falou, essa voz que vocês ouviram foi para vocês. Calma. Calma. Porém, aqueles que não tinham ouvidos de ouvir, ouviram um trovão, ou ouviram um anjo falando, versículo 29, vocês se lembram, né? Nós vimos agora há pouco. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, na verdade ouviram, mas não ouviram, por quê? Diziam ter havido um trovão. Outros falavam, foi um anjo que lhe falou. Eles não entenderam nada, porque eles não tinham ouvidos de ouvir a voz de Deus. Aqueles que não criam no nosso Senhor, não tinham realmente a mente e ouvidos curados para, pela fé, ouvir a voz de Deus. Não ouviram, não entenderam. Terceira questão. A vitória, através de sua morte, anunciada antecipadamente por Jesus. A vitória, através de sua morte, anunciada antecipadamente por Jesus. Continuando aqui, o que começou com uma revelação de angústia de alma de Jesus, agora minha alma está angustiada, o que falarei? Agora, nesse momento, ele empodera a sua fala com afirmações de triunfo, de julgamento vitorioso, que abalaria a história da criação. Versículo 31. Jesus diz assim, chegou o momento. Agora há pouco ele havia dito, a minha alma está angustiada, mas eu vim para essa hora. E agora ele continua o discurso. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora, o seu príncipe será
expulso. Chegou o momento de ser julgado o mundo. Irmãos, o sistema do pecado está para ser julgado neste momento, antes da morte de Cristo. O sistema do pecado está para ser julgado. A cruz é o tribunal onde Jesus julgaria e condenaria o mundo caído, e ele conquistaria a vitória sobre o mal e sobre o pecado. Então Jesus diz: chegou o momento de ser julgado este mundo. O que parecia ser o julgamento de Cristo, as pessoas passavam pelo Gólgota e olhavam Jesus na cruz. O que eles falavam? Está sendo condenado esse homem. O mundo olhava para Jesus e falava: esse homem está sendo condenado. O que parecia ser a condenação, o julgamento de Jesus, era na verdade o julgamento do mundo. Pois a partir dali, Cristo se tornou o Senhor e juiz de todos, tanto de crentes quanto de incrédulos. Ali, Jesus passa a ser o juiz do mundo. Aí o sacrifício de Cristo fez com que ele julgasse e condenasse o mundo, a impiedade, o sistema de pecado, o mal. Portanto, pensando assim, não há esperança para aqueles que rejeitam o único caminho de salvação, que é Jesus. Em sua segunda vinda, igreja, Cristo aplicará a justiça através do seu julgamento definitivo e final. Ele voltará. E em sua volta, em sua segunda vinda, não haverá possibilidade de arrependimento para mais ninguém. Agora o seu príncipe será expulso. O que o Senhor estava falando com relação a isso também? Palavras de vitória, palavras de triunfo. Igreja, os demônios do inferno pensavam que com a morte de Cristo, a vitória do mal havia se estabelecido. O Filho do homem morreu. O Filho de Deus morreu. Vencemos, diz as hordas do mal, do inferno. Matamos o Filho de Deus. Acabou. Vencemos. Mas não, através da cruz, Satanás, o príncipe governante deste mundo, foi declaradamente exposto como vencido, e a sua derrota foi consumada, louvado seja Deus. Cristo esmagou a cabeça da serpente através de sua morte na cruz do Calvário, louvado seja Deus. Ali houve o triunfo sobre o mal. Satanás age hoje, então, não como um ser com poderes para buscar a sua vitória. Satanás não está atrapalhando os crentes e fazendo o que ele faz no mundo, porque ele é o príncipe deste mundo, mas ele não está fazendo tudo isso para buscar a vitória. Satanás age com certo poder, sim, dado por Deus, porém o status imutável de Satanás, do diabo, é sempre e sempre será inimigo derrotado, inimigo vencido. Ele já foi vencido na cruz do Calvário. O nosso inimigo não é um inimigo que vem para ter vitória sobre nós. Ele vem para nos atrapalhar, e atrapalha muito, porém ele já é vencido. O nosso Senhor Jesus pisou a cabeça da serpente. Aquilo que havia sido dito lá no Éden, que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Ali houve um triunfo sobre o mal. Agora o seu príncipe será expulso. Aqui Jesus já está anunciando antecipadamente, antes da sua morte, a vitória. Ele está dizendo para aqueles ouvintes: agora o diabo, o inimigo, será expulso. Expulso é vencido. E quando o Senhor voltar, Satanás será definitiva e eternamente encerrado no inferno. E não sairá de lá mais. Aleluia. Tudo isso pelo poder do nosso grande Deus. E junto com estas palavras de triunfo sobre o mal, através da morte de Jesus, ele fala no versículo 32, palavras de esperança que alcançariam seus escolhidos. Também esse alcance foi através ou por meio de sua morte. Olha o versículo 32. E eu, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo.
levantado da terra. Quando os judeus executavam uma pessoa, uma das penas capitais na legislação judaica, na legislação dos hebreus, era lançar uma pessoa no chão ou lançar uma pessoa sobre pedras e arremessar pedras contra ela. Era o apedrejamento, era uma execução comum, pena de morte, pena capital na legislação judaica. Mas aqui, quando alguém era levantado, essa expressão, fulano foi levantado, cicrano foi levantado, todos entendiam que era uma crucificação. Levantado, a maneira de se crucificar, o condenado, o réu, ele era afixado no madeiro, havia um buraco no chão, e a cruz, para que a pessoa fosse crucificada e ficasse lá horas e horas para morrer, os soldados romanos levantavam a cruz para a pessoa ser crucificada. Olha a expressão. Então todos entendiam que ser levantado da terra é ser crucificado. Era uma das penas capitais do Império Romano. Os judeus naquele momento estavam impedidos de praticar pena de morte. Os judeus. As próprias penas de morte. Mas na legislação romana havia crucifixo, havia a decapitação e havia a degola. Dessas penas, a mais cruel era a crucificação. A mais cruel era a crucificação, porque o réu, o condenado, não morria por ser crucificado, mas ele morria por estar ali horas e horas, perdendo líquido, desidratação, inanição, ou seja, o corpo começava a definhar, por horas, ser deixado ali no crucifixo, no madeiro. Horas. E dizem alguns comentaristas que aquela pessoa que está na cruz, os seus ossos começam a se quebrar, a costela começa a se quebrar, ele começa a se enfraquecer tanto que os ossos começam a entrar nos pulmões, ele não consegue respirar mais. Só que isso leva horas. Então Jesus, ao dizer isso, fala claramente que ele vai ser crucificado. E é exatamente o que Jesus está dizendo aqui, sobre a sua crucificação, sobre o impacto da sua morte na cruz. Cristo, sim, ele seria glorificado por sua morte, e agora ele esclarece para todos que a sua morte será na cruz, ao ser levantado. Quando ele diz isso, ele continua: e atrairei a todos para mim mesmo. Queridos, que palavra poderosa! Que palavra poderosa, que só poderia ser dita por Deus. Jesus, quando eu for morto, eu vou atrair todos a mim mesmo. Mas aqui, queridos, prestem atenção, aqui não há universalidade de salvação. Jesus não está dizendo, quando eu morrer, toda a humanidade será salva. Não, aqui ele não está dizendo sobre salvação universal. Aqui Jesus afirma sobre todas as pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. Pessoas diversas, mas não todas as pessoas, ok? Quando ele vai dizer, atrairei todos a mim mesmo, atrairei todos aqueles que crerão em mim. Certo? Inclusive, os do Antigo Testamento, que criam no Messias que viria. Todos ele atrairia para si. Queridos, a morte de Jesus na cruz é a obra pela qual todos podem ser salvos. E ele está dizendo isso em consonância com o que foi dito no versículo 24, que nós estudamos na última exposição. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O que é atrair para mim mesmo? É produzir fruto. É frutificar, através da morte da semente de Jesus. Essa morte vicária, substitutiva, sacrificial, fez com que muitos fossem alcançados. Atrairei todos para mim mesmo. Igreja, olharam para Jesus na cruz e concluíram que ele estava completamente derrotado. A verdade é que ele se torna vitorioso por sua morte. Ali Cristo consumou o pagamento da dívida e o plano perfeito de salvação. Atrairei todos a mim mesmo. E essa declaração de Jesus é o cerne do Evangelho.
Essa declaração de Jesus, atrairei todos a mim mesmo, é o fundamento do Evangelho. Crentes não vão a Cristo por si mesmos. Não, ao contrário, Cristo por sua morte atrai, chama, salva pecadores. Você não foi salvo porque você foi até Jesus, mas você foi salvo porque você foi atraído por Jesus. Nós não vamos a Deus para ser salvos, mas nós vamos a Deus porque fomos salvos. A salvação é monergística. Nossa, o que é isso? Calma. Soterologia sobre monergismo. Salvação através da ação de um lado só. Mono, ergon. Mono, ergon, ação ou trabalho. A salvação é de um lado só. De quem? Seu? Não. Você não ergueu o braço e falou, Senhor, me salva. Ah, tá bom, já que você falou, eu salvo. Não. Né? Erga a mão. Põe o dedo aqui para ver quem vai ser salvo. Não. A ação foi de um lado só. E a ação foi do lado de Deus para salvar todos. Jesus disse, eu vou ser erguido, vou ser levantado, vou morrer na cruz e vou atrair todos a mim mesmo. Por meu sacrifício, eu vou garantir a salvação de todos aqueles que que crerão em mim. E esse é um dos pontos das doutrinas da graça, vocês se lembram? Irresistível graça, ou graça irresistível. A graça é irresistível. Uma das provas é esse versículo, essa fala do Redentor. Eu vou atrair todos a mim mesmo. Ou seja, quem ele atrair pode dizer, não, eu não quero? Não, a graça é irresistível. A graça chegou na sua vida e não te possibilitou salvação. A graça chegou na sua vida e te determinou salvação. Perceberam o poder da fala de Jesus? Eu vou morrer. Eu vou atrair todos a mim mesmo. E ele atraiu para si, de forma irresistível, pecadores como você e eu, porque ficamos absolutamente rendidos e apaixonados por ele, ao contemplarmos o que ele fez na cruz do Calvário, aleluia. Deus não é como um pai de família, que fala assim para os seus filhos, ó, vocês só vão jantar comigo, se vocês fizerem a janta, se vocês colocarem a mesa, e se vocês ficarem meia hora me elogiando e pedindo, por favor, para jantar. Deus não é esse pai. Deus serviu um banquete. Deus colocou a mesa. Deus providenciou o alimento. Deus pegou sua mão e estendeu a você e a mim, mendigos. E Ele disse para você e para mim, venha, sentem à mesa comigo. Desfrutem do que eu tenho para vocês. Só desfrutem. Ah, mas Senhor, eu estou sujo. Venha. Mas Senhor, eu preciso levar os meus talheres. Venha. Tem tudo aqui para você. Mas Senhor, eu preciso parar de fumar. Venha. Ceie comigo. Desfrute do que eu já fiz por você. E eu vou te transformar. Eu vou te limpar. Eu vou mudar o seu caráter. Eu vou mudar a sua mente. Porque você vai estar comigo. Venha. Jesus atraiu todos a si mesmo. E aí, nós como miseráveis pecadores, salvos pela graça de Deus, mais do que nós desfrutarmos desse banquete generoso do Pai, porque sim, a salvação é um banquete para nós, a salvação é uma bênção espiritual que nós recebemos da parte de Deus, mas agora nós corremos, não para nós desfrutarmos desse banquete de ficarmos só com as bênçãos, mas a gente vai pular no pescoço desse Pai, e grudar e falar, Pai, eu te amo, não pelo que o Senhor me deu, mas por quem Tu és, porque o Senhor é tudo para mim. Independentemente das bênçãos espirituais que o Senhor já me deu, mas eu vou me relacionar contigo, eu te amo, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é gracioso, porque eu não merecia nada disso, mas eu te amo, Pai. A gente se relaciona com Deus, não por causa das bênçãos, mas por causa de quem Ele é e pelo que Ele fez por nós na cruz. Desfrutamos desse banquete. Tenha sempre isso gravado na sua mente. Deus converte e salva, e nada do que o homem faz ou deixa de fazer pode interferir neste processo. Queridos, o céu não é reativo. O céu não é reativo. O que acontece no céu não depende do que acontece na terra.
Versículo 33, João ele faz questão aqui de explicar as palavras de Jesus. Ele explica para os seus leitores, versículo 33, isto dizia, ou seja, João está dizendo, Jesus disse isso, significando de que gênero de morte estava para morrer. Dizendo assim, ó, o Senhor falou isso, ele falou que ele vai morrer crucificado, ok? Ok, para os seus leitores entenderem. Nós estamos entendendo nesta manhã, pela graça de Deus. Então, qual foi a reação da multidão ao ouvir sobre essas palavras, esses detalhes que Jesus conta sobre sua morte? Versículo 34. Replicou-lhes, pois, a multidão: nós temos ouvido. Espera aí. E eles se colocam meio assim, né? Em pé. Percebam nas palavras da multidão. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, seja morto? Quem é esse Filho do Homem? Ó, na segunda-feira, há 2 dias atrás, a multidão recepciona Jesus na entrada de Jerusalém, aclamando o nosso Senhor como Rei, como Salvador. Chegou o nosso Redentor, chegou o nosso Rei. Hosana ao que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Yeshua, Rabá, Shem, Adonai. Nosso Rei chegou. Segunda-feira. Quarta-feira. Mas você está falando que você vai morrer? Que Redentor é esse? Que Messias é esse? Que Filho do Homem é esse? Espera um pouco, Jesus. O Filho do Homem, aquele que deve permanecer para sempre, vai ser crucificado e vai morrer? Você não é esse Filho do Homem. E vai acontecer, daqui 2 dias, na sexta-feira, essa mesma multidão vai estar perante Pilatos, dizendo: crucifica esse homem. Ele não é o nosso rei. Vocês perceberam que nós estamos aqui num momento bem condensado de informações, assim, de tempo? Estamos na quarta-feira. Daqui a pouquinho nosso Senhor vai ser crucificado. E a multidão não entendeu nada daquele homem que estava na frente deles, a luz que nós vamos ver daqui a pouco, que estava perante eles, a luz no mundo. Quarta e última questão, momento para crer na luz antes que ela se apague, 35 até o final, até o 36, respondeu-lhes Jesus, diante dessa fala, da réplica da multidão, né? Ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Irmãos, nosso Senhor, ao realizar o seu discurso, ele fala aqui em termos de oportunidade, de arrependimento, enquanto é tempo para os judeus. Aqui ele profere as suas palavras aos ouvintes judeus não crentes, para que eles creiam em Jesus, na luz, enquanto ele, Jesus, está ali na frente deles, antes dele morrer. Percebam a urgência das palavras de Jesus. Eu vou morrer. Creiam em mim enquanto eu estou aqui com vocês. Mas segundo Hernandes Dias Lopes, os judeus estavam numa densa escuridão, não por falta de luz, mas por falta de entendimento espiritual, discernimento espiritual. Agora, nós estamos para cá da cruz, ok? Então, aplicando para o momento da redenção que nós estamos vivendo, pós a encarnação e a morte do nosso Senhor, igreja, o nosso Deus ele tem graça generosa para oferecer. O nosso Deus ele tem misericórdia gigante para dar, ele tem longanimidade, paciência abundantes para exercer sobre a vida de pecadores, porque Deus ele é tardio em irar-se. Aleluia, louvado seja Deus. Mas isso não dura para sempre aos pecadores que não se arrependem. Chega um momento em que a paciência de Deus termina. Chega um momento em que sua graça finda. Chega um momento em que sua misericórdia cessa e a sua manifestação de justiça e juízo contra pecadores rebeldes é executada sem possibilidade alguma de adiamento. E esse dia vai chegar. Idolatria, desrespeito a Deus, desobediência à sua palavra, vergonha para o seu nome, blasfêmia contra Ele. Certamente tudo isso vai chegar ao fim quando Deus disser basta. Ele vai mandar destruir eternamente quem tudo isso praticou,
e não se arrependeu. Portanto, hoje, enquanto a compaixão, a misericórdia, a graça, a paciência, a longanimidade, bondade de Deus estão sendo exercitadas por Ele, Ele diz a você, você que não creu em Cristo Jesus ainda, como seu único Senhor e Salvador, e não entregou sua vida para Ele, Deus diz aos incrédulos, e quem sabe pode ser a última fala de Deus, ainda por um pouco, e é de fato por pouco tempo, a luz está convosco. O Senhor está falando. Andai, ou seja, creiam enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, enquanto você está ouvindo o Evangelho, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. A você que não crê, mas agora está sentindo a atração de Deus para crer em Jesus Cristo, admita ser um pecador, confesse os seus pecados e receba pela fé, confessando Jesus como seu Salvador, Senhor, porque você não tem muito tempo. Crê em Jesus Cristo. E depois deste discurso do nosso Senhor para a multidão, Jesus não fez mais nenhuma aparição pública. O seu ministério público cessou. Agora ele vai ter momentos mais restritos com seus discípulos até a sua crucificação. João faz questão de mostrar isso. Jesus, no finalzinho de 36, Jesus disse estas coisas e retirando-se, ocultou-se deles. Agora ele vai para a casa de um, agora ele vai para o cenáculo, agora ele vai para uma sala para ceiar com seus discípulos, daqui a pouco ele vai para o monte, ele ora ao Senhor, de repente ele é preso, daqui a pouco, ele carrega sua cruz nas vielas de Jerusalém, rumo do Gólgota, é crucificado e morto. Para encerrar então, eu faço 4 perguntas retóricas, porque eu sei quais serão as suas respostas. Diante de tudo isso que nós vimos hoje, sobre essas questões importantes sobre a morte de Jesus, antes dela acontecer, a primeira pergunta é: de alguma forma o plano de Deus deu errado? Houve algum colapso no propósito redentor de Deus em Cristo? Os melhores intentos de Deus e Cristo acabaram em fracasso? A morte foi uma demonstração de derrota, ao passo que a ressurreição veio consertar isso e deu vitória a Deus? Nós vamos responder com sonoros não. Não, não, não e não. Igreja, tanto a morte quanto a ressurreição de Cristo, tanto a cruz quanto o túmulo vazio, fazem parte de um pacote único de ações e expuseram de forma completa, perfeita, principados e potestades, a vitória de Cristo sobre o mal, o pecado e a morte. Nós aqui estamos num momento em que Jesus está anunciando coisas importantes, questões importantes sobre a sua morte, mas parece que vai dar alguma coisa errada? Não! Tudo isso faz parte do plano de Deus. Tudo isso faz parte do pacote de salvação. E nada, absolutamente nada fugiu do controle de Deus. Ele entregou o seu Filho. Portanto, dentro de tantos impactos que a morte de Cristo na cruz traz à sua alma e à minha alma, eu apresento um deles, para nós sairmos aqui, quem sabe, refletindo sobre esse impacto da morte de Cristo. A morte de Cristo na cruz deve impactar os nossos corações como cristãos, para nós vivermos, anotem, de forma obediente e amorosa. Uma obediência amorosa aos princípios de Deus, a tudo aquilo que Ele ordena em Sua palavra. Cristo morreu na cruz e foi o nosso exemplo de obediência. O nosso Senhor não foi contrariado para a cruz. Ele disse: eu vou. Sim, porque foi para isso que eu vim, eu vou obedecer ao Pai. E ele obedeceu até a morte. E não foi qualquer morte, foi morte de cruz. Mas ele obedeceu amorosamente, sacrificialmente. E que essa obediência, queridos, essa obediência amorosa possa produzir em nós um amor sacrificial e obediente a Deus. Como está escrito lá em Efésios, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2.
Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Por que ele fala imitar Deus? Você pensa, nossa, eu vou imitar Deus? Não tem como. Aí ele fala, imitadores de Deus como filhos amados. Filho pressupõe obediência. Obedeçam como filhos amados. Agora olha só a razão por que Paulo escreve isso. Como também Cristo nos amou e se entregou. O que ele fez? Ele obedeceu, ele se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Queridos, quando você olha para a cruz de Cristo, isso gera no seu coração, pela fé, através do poder do Espírito Santo, desejo de obedecer, porque você vai olhar para Cristo, o Senhor obedeceu amorosamente, eu vou obedecer ao meu Deus, ainda que isso me custe renúncias extremas, mas eu quero obedecer ao meu Deus. Esse é um dos impactos da morte de Cristo, na sua e na minha vida. Que Ele nos conceda isso, no nome de Jesus. Amém e amém.